Bom, os Estados Unidos são conhecidos por terem uma cultura e defenderem valores democráticos e, sobretudo, o bem-vida assenta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o presidente Biden, quando chegou ao poder, a sua bandeira foi a democracia e os direitos humanos. Ele tomou posse no mês de janeiro e em fevereiro, quando fez o seu primeiro discurso junto do Comitê de Relações Externas do Congresso norte-americano, dizia ele que a democracia iria vencer a autocracia que estava a crescer no mundo e que os regimes autocráticos deveriam ser travados. Ele dizia que a autocracia não deveria vencer a democracia. E o presidente Biden, durante algum tempo, levou isto a cabo. Nós vimos há 2 anos, quando o presidente da Zâmbia esteve perto de ser recebido na Sala Oval e 24 horas antes anularam a audiência com o presidente Biden porque a vice-presidente a presidente do Parlamento da Zâmbia fez pronunciamentos contrários aos direitos da comunidade LGBT. E Biden começou com o mandato em defesa também das minorias, tanto mais que nomeou juízes e muitas personalidades da comunidade LGBT na sua administração. Agora, olhando para Angola, as pessoas andaram a chamar a atenção que Angola anda e tem estado a viver problemas sérios de direitos humanos. Durante esta governação de João Lourenço, há relatórios a indicar que a polícia já matou cerca de 200 pessoas em manifestações e outros atos em que o governo diz serem arruaças ou atentado contra a segurança pública. E os Estados Unidos nunca pronunciaram-se sobre isso. Pelo contrário, este embaixador, assim que assumiu funções em Angola, ele passou a ter um discurso na fase inicial muito inclinado às autoridades angolanas, passou a ter uma posição e a ser visto como tendo uma posição parcial e de forte afeto com o governo do presidente João Lourenço. E é legítimo e aceita-se, as suas posições foi deixando claro que as relações com os Estados Unidos seriam mais na vertente na vertente econômica e comercial. Então nós assistimos que durante este período todo o embaixador norte-americano, mesmo em contactos que ia tendo com os líderes da oposição, a sua posição, o seu discurso era apenas nas relações comerciais entre os dois países. E notou-se, ou chegou-se à conclusão que este embaixador demitiu-se das suas responsabilidades de alinhar-se à posição do presidente Biden, que é de fazer valer a democracia em todo o mundo. Ele preparou a reunião Neste caso, o embaixador está em contramão daquilo que os Estados Unidos, e neste caso específico, o Joe Biden defende. Eu penso que o embaixador está a procurar agora fazer um equilíbrio, tendo em conta que ele está a ser muito contestado, está a fazer um equilíbrio, está a fazer retificações, está a tentar alegrar um pouco a oposição política angolana, alegrar um pouco o povo angolano, porque um dia ou 2 dias antes da audiência em que ele também presenciou entre os dois líderes em Washington, a oposição angolana enviou uma carta ao presidente Biden fazendo atenção de casos de violações dos direitos humanos em Angola. E o assunto que se nós formos a ver, sobre direitos humanos, não foi colocado na mesa, apenas discutiram 2 pontos, que era a questão da estabilidade regional, aqui do conflito dos Grandes Lagos, discutiram sobre questões econômicas, nomeadamente a questão do corredor do Porto do Lubito e também sobre o projeto de infraestruturas que o presidente Biden tem para com Angola. Somente no fim é que
depois desse encontro é que os Estados Unidos fizeram sair um documento de 6 pontos e que reafirmaram que estão com Angola na questão dos direitos humanos. Foi necessário haver este documento para o embaixador norte-americano se retratar, vamos dizer assim, entre aspas, se retratar e voltar aqui a nos tentar alegrar com o discurso de que os Estados Unidos reiteram a questão dos direitos humanos. O embaixador é que está no terreno e a diplomacia dos Estados Unidos, geralmente e nas relações bilaterais com certos países, a política é determinada pelo embaixador. É ele que representa os olhos e os ouvidos do presidente Biden e da administração Biden, e cabia ao embaixador reportar todos os atos de abusos, de violações dos direitos humanos que estão a acontecer em Angola. Nós tivemos eleições no ano passado e houve um vencedor e, ao mesmo tempo, houve alguém que ganhou com 51%, que foi o MPLA, e o outro que perdeu com 49%. O que quer dizer que metade do eleitorado está com um partido e metade está com o outro. E os Estados Unidos deveriam levar em conta que nós temos aqui um governo que está repartido em dois em termos de aceitação do eleitorado e que deveriam tomar posições que fossem mais também do interesse do próprio povo. E o que é que o povo quer? Para além das questões sociais, o povo quer e espera desse governo respeito total pelas minorias, pelos direitos humanos, pelos valores democráticos. E não é isso que... Mas está a dizer que os Estados Unidos estão completamente alheios do que de facto se passa em Angola? Eles têm noção do que é que se passa em Angola, o embaixador sabe, só que tomaram uma opção. Geralmente, os países... Exatamente. Há aqui dois critérios, que é entre ter o desenvolvimento, ou melhor, o desenvolvimento de um país e os valores democráticos, eles casam juntos. E o embaixador americano decidiu apenas usar um critério, que é, para o caso de Angola, olhar apenas na questão de desenvolvimento, e não é no desenvolvimento pessoal das pessoas ou do povo, é no desenvolvimento em termos de infraestruturas. Estamos a falar aqui, nomeadamente, dos projetos que foram anunciados pelas autoridades norte-americanas. Agora, o desenvolvimento humano, que tem a ver com os valores e direitos políticos, direitos cívicos e sociais, o embaixador americano praticamente limpou as mãos. Mas também não quer dizer que nós estamos à espera dos americanos para forçarem o presidente João Lourenço a respeitar ou a dedicar-se aos valores do bem-vida e direitos humanos em Angola. Isto depende de nós, mas os Estados Unidos poderiam muito bem impor e fazer alguma pressão, já que sabiam que o presidente João Lourenço fazia muito gosto de ir à Sala Oval para ser recebido, poderiam pelo menos ter imposto e, naquele momento ali, terem falado com ele para haver mais respeito. Por exemplo, nós estamos há 20 anos de paz e em Angola tem havido casos de prisões, ou seja, temos havido aqui a produção de presos políticos, de pessoas que estão a ser presas por delito de opinião. A lei angolana ou a Constituição não prevê a figura do preso político, mas tem uma lei que pune as pessoas que são acusadas de suposto ultraje ao Presidente da República. E hoje, qualquer pessoa que fazer um pronunciamento, basta que as autoridades interpretem aquilo como insulto ao Presidente, esta pessoa é logo presa sem que haja provas ou investigação. Tivemos aqui o caso do Tanais Neutro, do Adolfo, que estão presos porque inicialmente os prenderam por alegado insulto ao presidente, por terem aparecido numa manifestação com cartazes a chamar o presidente da República de incompetente. Temos aqui a senhora Nete Nahara, que está presa
por alegado insultos também ao presidente. Ela, em tribunal, se retratou, admitiu que, de facto, ofendeu, que excedeu-se, que estava bêbada, que tinha se drogado, mas o tribunal não levou em conta o que a senhora disse. Pelo contrário, até agravou ainda a pena dela para 2 anos. E é uma senhora que tem 2 filhos menores de idade, que são cidadãos norte-americanos. E o embaixador norte-americano ou a embaixada norte-americana nem sequer prestou atenção que tem em seu território, há em território angolano 2 crianças, uma de 3 e outra de 1 ano, que, embora a mãe seja angolana, mas essas 2 crianças norte-americanas estão sem a mãe. O pai é um cidadão norte-americano que está fora e, sobretudo, tem uma mãe que é doente e que abertamente divulga o seu estado de saúde. Portanto, estamos aqui numa situação de direitos humanos que requer uma certa observação, e esta senhora Neto Nahara, que estamos aqui a falar, tem sido privada da sua medicação. É mãe de 2 cidadãos americanos. E os americanos têm uma política de defesa dos seus cidadãos, seja lá onde eles estiverem, mas nesse caso até fecharam totalmente os ouvidos e os olhos, estão a se comportar como surdos e mudos. Isso necessariamente o próprio embaixador. Por isso é que nós dizíamos que o discurso que ele fez esta semana pode ser interpretado como uma espécie de retórica de reparo e, ao mesmo tempo, para fazer aqui um equilíbrio. Mochinja disse ainda que os Estados Unidos querem estabelecer relações fortes com o país e com o povo angolano. Isso pode significar que não tem qualquer comprometimento com quem está à frente, no caso João Lourenço, ou é na senda deste equilíbrio, deste reparo que faz a menção aqui? Sim, as relações entre os Estados, é mesmo entre os Estados, não é com as pessoas. Os Estados Unidos têm relações com Angola há 30 anos, né? Relações diplomáticas e políticas a todos os níveis. Tem relações também comerciais. Agora está a ser nomeada uma dívida comercial. Os 2 países têm um volume de negócios na ordem de 2,5 bilhões de dólares, pelo menos os dados até 2022, e os pronunciamentos que foram feitos essa semana é mesmo relações entre os 2 Estados. Não, independentemente do presidente que aí estiver, eu penso que essas relações vão se valer e permanecer. Embora que, nesta fase, os Estados Unidos notaram uma certa preferência do presidente João Lourenço, porque nós, se olharmos aqui a empresa que faz os trabalhos de lobby para Angola nos Estados Unidos, um dos seus responsáveis disse esta semana que o que aconteceu foi apenas a coincidência de interesses. De um lado, havia o presidente João Lourenço, que tinha interesse e gosto de ser recebido na Sala Oval, e, por outro lado, eram os Estados Unidos que tinham interesses e identificaram em Angola certas posições e, sobretudo, o porto do Lubito, ou melhor, o corredor do Lubito, para procederem ali um investimento no sentido de haver a transportação de cobalto, que é um dos minérios que os Estados Unidos se destaca como o maior comprador no mundo, que vai ser extraído a partir do Congo para Angola, ou melhor, do Congo para Angola, via Angola, e vai ser usado na qual vão usar esta linha férrea do Lubito para depois ele ser escoado e de seguida ser transportado por navios até os Estados Unidos, e porque usam esta via porque por avião é muito caro, os custos são altos e é mais econômico usando essa via. Isto é um projeto desta linha que já existe praticamente desde 1930, só que ele depois foi interrompido com o retorno, ou melhor, com o conflito armado que surgiu depois de 1975. Já se falava nessa altura do corredor do Lubito, já havia essa estratégia, mas depois
com o conflito, as autoridades angolanas, ou melhor, depois surge a paz e as autoridades angolanas reabilitaram esta linha férrea por via do empréstimo da China e agora estão a procurar reatar esta mesma linha do corredor do Lobito, que vai ser necessariamente a reconstrução ou vão refazer esta mesma linha, já que a linha deixada pelos chineses apresenta problemas, havia muitos problemas de comboios a descarrilarem-se, e então os Estados Unidos vai praticamente montar uma nova linha em substituição daquela que já aí existia até pouco tempo depois do alcançar da paz. Portanto, estamos aqui a observar dois países que estão num quadro de aprofundamento das relações, mas nós entendemos que as relações entre os dois Estados devem ser recíprocas, conforme diz a Constituição de Angola, e nós se olharmos aqui aquela reunião que houve há pouco tempo entre os dois líderes em Washington, foi mais do interesse dos Estados Unidos do que da Angola. Veja lá os três temas que abordaram. O primeiro é a questão da segurança nos Grandes Lagos. É do interesse dos norte-americanos, porque se Grandes Lagos se tornar estável, então as empresas americanas que estão a operar na República Democrática do Congo a explorar o cobalto e os outros mineiros, elas também vão estar numa situação de estabilidade em termos de produção. Outro item que é a questão do próprio corredor do Lobito. É mais do interesse dos americanos, porque são eles que querem usar essa nossa rota para explorar, para escoar os seus produtos. O terceiro item é o projeto de infraestruturas do presidente Biden. Também é algo do interesse dos norte-americanos. Portanto, as três questões que foram debatidas foram da agenda da América. Tivemos ali uma desproporção, vimos ali a América a impor a sua agenda. Portanto, era necessário que o presidente João Lourenço pudesse até se impor mais e também pôr também a agenda de Angola. O presidente Lourenço ali não colocou qual é a agenda que Angola também precisa no campo no campo das relações externas ou bilateral com os Estados Unidos. Terá ido despreparado? Não é que ele tenha ido despreparado, ele já está à procura deste encontro há muito tempo, embora que desta vez foi surpreendido. Ele, numa sexta-feira, recebe o embaixador norte-americano que lhe dá a notícia, e o presidente Lourenço já tinha até uma marcação de viagem para o Dubai, tanto mais que nessa viagem aos Estados Unidos quase que não havia a equipa, o chamado grupo de avanço, porque estavam todos no Dubai, onde o presidente João Lourenço iria estar. E, por sua vez, o presidente Biden também estava para ir para o Dubai, só não vai por causa da questão do conflito Israel. Ele teve de anular a viagem. Como havia ali um espaço vazio, os lobistas aproveitaram para encaixar o presidente João Lourenço. Por quê? Porque o presidente João Lourenço ganha ao ser recebido, porque um dos objetivos que ele tinha de ser recebido, alimenta o seu ego político e também vai lhe tornar mais forte, porque desde a administração Biden, desde que esta administração está no poder, apenas 3 presidentes africanos que foram recebidos. O primeiro foi o anterior do Quênia, depois, ano passado, em setembro, foi o presidente Cyril Ramaphosa da África do Sul e agora o presidente João Lourenço. Portanto, houve aqui um ganho pessoal do presidente, um ganho político e também em parte do país, porque ele foi para ali representar o Estado angolano. Embora que nós, como cidadãos, entendemos que aquele encontro deveria ser proporcional, os dois a ganharem. E não conforme vimos aqui, analisamos a balança, que os Estados Unidos impuseram mais a sua agenda do que a própria Angola ali a procurar também se impor. E vimos até o presidente, na saída deste encontro, ele, junto aos jornalistas, a dizer que o encontro
correu muito bem, parecia alguém que realizou um sonho político. Muito bem, 18h05, este é o programa Dias Andados. Os nossos ouvintes, estamos em direto no Facebook e no YouTube, além de nos poderem acompanhar também na sintonia 96.1 FM. Mudamos de assunto. Esta semana, a Procuradoria-Geral da República realizou uma palestra em alusão ao Dia Mundial de Combate à Corrupção, que se assinala amanhã. Faz-lhe alguma confusão que até agora não se apresente um plano estratégico, de facto, daquilo que é o combate à corrupção? De facto, quando se combate, ou melhor, nós temos estado a advertir que o que Angola precisa é de um programa de prevenção à corrupção. O que Angola tem estado a falar é de combater a corrupção. Vamos aqui equiparar a corrupção como o vírus do HIV. O vírus do HIV, ele não precisa necessariamente ser combatido, ele precisa ser prevenido. E prevenir é dar as camisinhas às pessoas, educar as pessoas para não praticarem sexo desprevenido. É o mesmo como a corrupção. Agora, quando tu deixas a tua população se contaminar com o vírus do HIV e depois queres combater com os retrovirais ou com os medicamentos, eu penso que o melhor é mesmo a prevenção. É como a corrupção. O que Angola tem de fazer é ter um programa de prevenção à corrupção. E este programa, como o Brasil tem, Portugal tem, inclui o quê? Inclui feituras, produção de novas leis, de regras. Um dirigente, quando vai ser nomeado ou quando toma posse, ele tem que declarar publicamente os seus rendimentos. Este dirigente tem que se adotar um código de conduta que o dirigente, logo que entra no seu cargo, ele tem que saber quais são as suas metas, quais são as suas limitações. Neste momento, quem for nomeado, ele não está impedido de fazer negócios consigo próprio. Por quê? Porque não há um código de conduta, não há um programa de prevenção à corrupção. O presidente João Lourenço está no poder desde 2017. Quando ele está a dizer que estão a combater a corrupção, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a corrupção não terminou, continua. A corrupção deveria terminar. E outra forma de se combater a corrupção é por via da transparência. A África do Sul, por exemplo, também está com um programa de prevenção à corrupção. O que é que eles fizeram? Todos aqueles contratos feitos ou deixados pelo anterior presidente e até atual, eles estão todos a ser revistos. Há aquelas obras de empresas que receberam pagamentos e depois não fizeram as obras. O governo depois vai atrás destas entidades, destes construtores, para devolverem o dinheiro. E a África do Sul está a recolher muito dinheiro por esta via. Angola, João Lourenço chegou ao poder, nenhum contrato passado foi revisto. Apenas 2 ou 3 que foram revistos, que é um contrato das empresas da Isabel dos Santos, das barragens, ou melhor dizendo, apenas contratos que envolviam Isabel dos Santos, Copelipas e o grupo restrito de José Eduardo dos Santos. E daí que as pessoas depois começaram a perceber e a chegar à conclusão que o combate à corrupção que estava a ser levado a cabo não era necessariamente um combate à corrupção, era um combate contra uma outra corrente do MPLA que andou a roubar durante esses anos e que estava ligada ao José Eduardo dos Santos. No fundo, é um combate ao legado do presidente José Eduardo dos Santos e também um combate às pessoas que alguma dificuldade em elaborar este plano de prevenção ou não há de todo interesse? Eu penso que deve haver, sim senhora, um interesse de lutarem contra a corrupção. A questão é que há interesse, mas não sabem onde começar, não sabem como começar com esta luta. Por isso é que até desde que começou, todo momento se fala de combate à corrupção. Isto está semelhante ao período em que estávamos em guerra.
em que se decretou fazer a guerra para acabar com a guerra. Quer dizer, estão a fazer a corrupção para acabar com a corrupção. A UNITA, há pouco tempo, apresentou um projeto de destituição contra o Presidente da República e aí fazia denúncia que o Presidente da República fez um pagamento de 340 milhões de dólares em fevereiro de 2018 para um consórcio chamado Sodimo, na qual uma das empresas que Sua Excelência tem interesses também estava nesse próprio projeto. O empalhar, ou o presidente, ou o governo nunca reagiu a esta denúncia grave da UNITA. E quando não reage, quer dizer que está a consentir. Nós ainda temos casos a própria UNITA, neste documento, fez a denúncia que o presidente vendeu aviões do Estado para a empresa do seu irmão Cerqueira Lourenço. A UNITA faz ali fortes e graves acusações que em qualquer país normal e que de facto quer transparência, estas denúncias deveriam ser merecedoras de alguma reação das autoridades e até aconselha-se mesmo as autoridades angolanas a fazerem qualquer pronunciamento ou justificar. Porque se não fazerem, o que é que vai acontecer? Amanhã João Lourenço sai ao poder, entra outro, não vai ter muito trabalho. A primeira coisa que vai fazer é pegar neste documento da UNITA e remeter à Procuradoria-Geral da República para o presidente ser investigado. Mesmo que ele goze ainda de algumas imunidades, ou também está coberto daquela lei que diz que ele não pode ser incomodado ou perturbado pelas autoridades judiciais, mas isto não vai impedir a Procuradoria de investigá-lo. Portanto, o presidente João Lourenço, se não resolve este problema que a UNITA lhe arranjou, ele próprio vai se arranjar um problema num dia em que irá sair. 2027 já está aqui pertinho. A menos que o presidente da República não tenha uma agenda para sair em 2027. Portanto, o combate, o slogan do combate à corrupção deveria ser estudado, deveria ser analisado e envolvendo todos os partidos da oposição, a sociedade civil, os académicos, sobretudo, de como combater. Porque este combate à corrupção está perdido. As pessoas não se revêem neste combate à corrupção. As pessoas iriam se rever num programa de prevenção à corrupção. O que está a acontecer aqui é o governo estar a lutar para prevalecer este slogan de combate à corrupção. Está a ver se ainda agrada assim, a algumas pessoas e também dá um sinal aos Estados Unidos que, de facto, está numa luta contra a corrupção. Tu não podes ir num combate à corrupção se não tens um governo que está a promover a transparência. Já se fez muitas denúncias que os contratos feitos pelo presidente João Lourenço, cerca de 90% é adjudicação direta, não há concurso público. Então, como é que se quer transparência se não há concurso público para os contratos? Se não há concurso público, isto é caminho mesmo para haver corrupção. Estamos a ver aqui, olha, em tempos vimos aqui o governador de Luanda, em tempos, anunciou a reabilitação da morgue de Luanda e quem vai construir, quem vai reabilitar é uma empresa do grupo Opaia, mas sem concurso público. No AMBO, o governo aprovou uma verba de cerca de 200 ou 300 milhões de dólares para dar jeito em algumas estradas. Quem vai contratar essas empresas é o próprio governo local e é o próprio governo provincial, queria dizer. E já está a haver ali ações lobistas para que empresas de amigos possam entrar. Portanto, a corrupção nasce necessariamente daí. Temos aqui um outro poder, já que um Estado é composto por 3 poderes,
o legislativo, o executivo e o judicial. Temos aqui um terceiro poder, que é o judicial, que está ele todo mergulhado em corrupção, e o seu líder, juiz-presidente João Leonardo, está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República por práticas de corrupção. Esta semana começou um julgamento contra a rede de extorsão deste João Leonardo, na qual um sobrinho seu, que trabalha consigo no seu gabinete, está a ser investigado por tentar extorquir o ex-ministro Augusto Tomás, exigindo dinheiro para que Augusto Tomás não voltasse de novo à cadeia. Quer dizer, o João Leonardo lidera no seu gabinete, tem no seu gabinete uma rede de tráfico de sentenças, de tráfico de influências e outros, e temos uma justiça que sim, estamos a negociar, estamos a querer o apoio internacional dos Estados Unidos e de outros parceiros, e um dos pilares do Estado, uma das reservas do Estado, que é o Poder Judicial, está todo ele manchado de corrupção e com práticas de corrupção. Portanto, o combate... De acordo com este relatório apresentado pela PGR, Angola abriu 448 processos de inquérito sobre corrupção entre 2018 e 2022, dos quais 88 foram remetidos para instrução preparatória. Desse total, 20 resultaram em condenações e 84 foram arquivados. O que é que lhe dizem estes números? Eles podem abrir muitos processos, há muitos processos até contra administradores municipais, comunais. Nós perguntaríamos quantos ministros é que já foram presos? Quantos ministros do presidente João Lourenço já foram presos? Quantos PCAs do governo de João Lourenço já foram presos? Quase que nenhum. Todos que estão a ser presos são apenas aqueles que faziam parte do governo de Eduardo dos Santos. Portanto, se o próprio governo está a dizer que está a combater a corrupção, e já dissemos aqui, isso equivale a dizer que a corrupção ainda está aí. Se não estão a levar a julgamento ninguém deste governo envolvido em práticas de corrupção, quer dizer que esses dados todos que a Procuradoria está a divulgar, dos 400 inquéritos abertos, acabam por não ter nenhum valor jurídico, nenhum valor político para nós estarmos aqui a analisar. E vejamos uma coisa, em tempo, no Estado da Nação, o Presidente anunciou que temos uma população prisional de 25 mil pessoas. E este é um dado, é um número que já vai desde 2015. Quer dizer que desde 2015 até a presente data, quer dizer que ninguém entra na cadeia, ninguém sai. O número mantém-se estático, mas embora que nós entendemos que mantém-se estático, por quê? Porque os altos responsáveis dos serviços prisionais têm gosto que esse número mantenha-se assim, porque os serviços prisionais por mês recebem cerca de 5 milhões de dólares. Se eles reduzirem esse número, também vão reduzir esta verba que eles recebem todos os meses, e esta é uma verba para a logística, para a alimentação dos presos, e quem distribui a comida dos presos são as empresas desses altos responsáveis. Portanto, ninguém, pelas estatísticas, ninguém está a ser preso e ninguém também está a sair da prisão. Portanto, como dizia e volto a dizer, os valores avançados pela PGR apenas servem para agradar a comunidade internacional, e volto a dizer que não tem valor nenhum político, nem até nenhum valor que servem para as nossas estatísticas de fazermos um resumo, um balanço daquilo que foi o combate à corrupção. Agora, o que tem que se dizer mesmo é fazer a estatística, é anunciar quantas pessoas no atual governo, quantos ministros já foram presos por práticas de corrupção. Isso não está a acontecer. E se nós notarmos, desde que a PGR tem estado a fazer o balanço do combate à corrupção, todos os anos que faz, os números também não mudam. Sempre diz que conseguiram já 5 bilhões, que saíram durante esses anos todos 25 bilhões de dólares para o país, mas nunca apresentam os dinheiros que foram arrecadados. O governo nunca apresentou, nunca diz onde é que ele foi, como é que está a gastar, para que finalidade ele está a ser feito. Tivemos aqui um caso de um dinheiro ao vivo que foi apanhado
do Major Lussat, que dizia serem mais de 15 milhões de dólares ou mais de 20, mas até hoje ninguém sabe onde é que esse dinheiro foi, onde é que depositaram este dinheiro, ninguém sabe. Ele vem, faz acusações dizendo que era mais, que foram parar em mãos de privados, pelos homens da segurança do Estado, e o governo até aqui também não esclarece o que é que aconteceu ali. Este é o combate à corrupção, ou melhor, se o governo quer que seja visto como sério nesta cruzada de transparência, deveria explicar tudo, onde é que mostrar o recibo do depósito, do recibo onde depositaram o dinheiro do Major Lussat. Há informações nos bastidores que uma parte do dinheiro foi para o Banco Sol. E o Banco Sol é de quem? É um banco na qual o próprio MPLA tem interesses. É um banco que até 2017 o presidente João Lourenço detinha 5% das suas participações, embora transferiu para essas percentagens para personalidades desconhecidas. Então, isso revela o quê? Também uma ausência de transparência. Eu penso que o dinheiro deste Lussat deveria ir para o BNA ou então para um banco público, como está o BFA, o BPC, e não necessariamente para um banco controlado pelo MPLA. Mas estamos a presenciar aqui mais um exemplo que faz com que as pessoas não olhem esta cruzada contra a corrupção com certa seriedade. Ela perdeu certa importância. Uhum. Vamos para a TAG, que a partir de 2024 terá uma nova administração. O que é que se passa efetivamente na TAG? Bom, em dezembro passado, o governo fez sair um comunicado a dizer que a TAG passaria a se transformar em sociedade anônima. A TAG passou a ser TAG SA e prometeram que a TAG uma parte dela seria privatizada e uma parte da TAG ficou sob tutela de uma empresa CGE, que é a Sociedade Geral de Aeroportos, que é uma empresa estatal do Estado, do governo angolano. Quer dizer que uma parte da TAG ainda está nas mãos do governo. E esta semana fomos surpreendidos com o anúncio de que foi realizada uma Assembleia Geral dos Sócios da TAG e que decidiram demitir a anterior direção, dando lugar a uma outra. Ela pode ser analisada de duas formas. É que essas nomeações é para conformar a nova estrutura, a nova dimensão acionista da TAG, tendo em conta que a administração cessante foi nomeada por despacho presidencial, agora esta foi nomeada ou indicada pelos os principais acionistas, e o acionista maioritário continua a ser o Estado. Basta ver que é o Estado que apareceu ali a dar recomendações, e é o Estado a nomear, ou melhor, quando se nomeia um PCA que é ainda oriundo da TAG, que tem um perfil que passou de ser piloto da TAG, indica que o maioritário até aqui, embora as autoridades não prestam muitas informações, ainda é o Estado angolano por via dessa CGA. Há essa leitura. Outra leitura também é que a TAG a sua direção estava a ser muito contestada. Porquê? Porque tinha aí uma direção com salários astronómicos, muitos pilotos que foram sendo marginalizados, que estão em casa. A TAG tem aviões parados, mas ao mesmo tempo foi alugar aviões de uma companhia europeia que ninguém sabe quais foram os requisitos, ou melhor, os critérios ou o conteúdo do acordo firmado. Havia muita contestação sobre esta companhia, dizia-se que estava a operar com aviões
já antigos, com mais de 20 anos, embora que não há mal nenhum termos um avião com mais de 20 anos, o tempo útil de um avião é quase 30 ou 40 anos, mas havia muitos problemas, muitas reclamações que apontavam uma certa incompetência também por parte da antiga direção da TAG, e quando o governo faz, ou melhor, quando as autoridades, o governo ainda continua a mandar na TAG, embora tenha ali novos acionistas, quando toma esta medida, ela quer dizer que ouviu o clamor das pessoas, passou um certificado de incompetência e decidiu colocar uma nova administração. Também, quando a senhora diz que houve muitas intrigas, etc., ela, em outras palavras, está a dizer que o seu mandato foi marcado por turbulência, por contestação por parte dos trabalhadores e de todos, e não estavam a reclamar salários, mas estavam a reclamar, se calhar, melhor valorização e melhor gestão da companhia. Quer dizer que era uma direção ou um conselho de administração que estava necessariamente a prazo e teve que sair. Agora, nomearam novos, resta saber se vai haver melhorias, e pelo que nós tivemos a ver, o novo PCA é alguém que era consultor do Ministro dos Transportes. Se nós estamos a querer uma companhia que depois passa a ter acionistas privados, independentes, isso quer dizer que nós estamos a lutar para que a TAG se torne independente, para ter uma gestão livre de quem? Livre do governo. Agora, quando nós vamos nomear mais uma PCA, que era, até pouco tempo, consultor do ministro, que tem acesso direto ao ministro, não se está a fazer uma nomeação para haver independência. Está-se a fazer uma nomeação de dependência, para que a TAG volte a ser dependente do governo, ou do ministro, ou do Ministério do Transporte, uma administração que ainda vai sofrer interferência do próprio governo, até porque há pouco tempo estas nomeações foram antecedidas pela nomeação de um secretário de Estado para o setor da aviação, Rui Carreira, e vimos que uma das recomendações que o presidente o faz é de olhar para a TAG. Ele deveria ser um fiscalizador, alguém que vai monitorar, mas aquela nomeação, se nós olharmos nos discursos, era um discurso de dar orientação ao senhor para acompanhar, não só acompanhar, mas para exercer uma certa gestão também ali na TAG. Agora, não acredito, não creio, temos que ser positivistas. Será que vai haver conflitos internos aí? Exatamente, para ver se vai haver aqui resultados, porque Angola tem que deixar e pôr de parte esse tipo de gestão de experimento, e tem que se começar a colocar. A TAG precisa de gestores. Parece-me que a pessoa que nomearam, para além de ter sido consultor do ministro, era alguém que veio também da Sonangol e já foi piloto da TAG. O piloto não é um gestor, o piloto é um profissional técnico. Esteve na Sonangol, não sabemos, gerir a Sonangol ou estar à frente da Sonangol não é o mesmo que gerir uma TAG, a menos que digam que esteve à frente da gestão da Soner. Mas seja como for, vamos dar voto de confiança a estas pessoas que acabaram de ser confiadas esta missão, e esperar que dê resultados de facto. Uhum. Foi mais uma vez adiado o primeiro voo de carga no novo aeroporto internacional. Estes adiamentos de alguma forma confirmam que houve alguma pressa na inauguração do NEIL? É assim, este novo aeroporto foi construído e investiram nele cerca de 9 bilhões de dólares, que é um dinheiro que veio do empréstimo da China.
e nós estamos a pagar. E vimos aqui, já analisamos várias vezes que Angola está com problema que a sua dívida externa está muito alta, está a apertar, tanto a externa como a interna. E nós precisamos de reembolsar, de pagar de volta estes dinheiros. Por quê? Porque se nós estamos a pagar, embora nós estamos a pagar com petróleo, e não se fazem obras como esta do novo aeroporto, de 9 bilhões de dólares, para depois ficar parada. Ela tem que começar a trabalhar, a funcionar, a operar, para começar a produzir. Este aeroporto precisa de começar. Ele é um instrumento econômico que precisa de operar para gerar empregos, precisa de operar. Mas deve operar mesmo não tendo condições? Aí está, ele não deveria ser, se não está pronto, não deveria se fazer aquele charme que se fez de inaugurar de forma já precipitada. Pareceu-me que a sua inauguração foi em que direção? Como estava em curso um processo de impeachment contra o Presidente da República, havia necessidade de mostrar que o Presidente deve ainda ficar, deve merecer a confiança das pessoas e que está a trabalhar, e fez aquela festa toda da inauguração para propagar que o Presidente está, de facto, a trabalhar para o país e que o processo de impugnação não deveria não deveria mais existir. Mas agora, nós estamos aqui, já lá vão, ele foi inaugurado no dia 10 de novembro, daqui a amanhã já é um mês. Estava previsto o primeiro voo inaugural de cargas para finais de novembro, não aconteceu, e estamos aqui a ver o aeroporto logamente parado. Estamos a assistir aqui um monstro econômico, um gigante, um elefante aqui branco, como já se disse muitas das vezes, aqui parado. Fez-se muita festa e veja uma coisa, isto envolve custos. Ele foi reinaugurado, ele não pode ficar parado, tem empresas agora ali de segurança, há empresas que vão fazer alguns trabalhos de limpeza, quer dizer que é um aeroporto. O Presidente inaugurou uma obra que neste momento está a dar gastos ao Estado e deveria ser oposto. Este aeroporto deveria já render ao Estado angolano. Ele assim parado está a gerar custos mais para os cofres e o bolso do próprio consumidor. Agora, é necessário, estava-se a falar que estavam à espera da licença internacional para poder operar com voos internacionais e também doméstico, e que isso seria apenas em meados do próximo ano. Vamos esperar para ver se dão essa licença. Agora, se o voo inaugural seria já esses dias, quer dizer que a TAG, ou melhor, o aeroporto já deve ter uma licença temporária para a transportação, pelo menos de carga. Eu acho que deve haver aí qualquer falha técnica, condições que ainda precisam de ser aprimoradas para que esse voo inaugural de carga possa, de facto, passar a funcionar. Mas também temos que analisar uma coisa. Qual é a diferença entre ter um voo de carga neste aeroporto e o atual 4 de fevereiro? Será que neste novo já tem os serviços todos para depois, como a empresa Gas Sister, que faz o carregamento das cargas, já há trabalhadores que vão carregar as cargas, depois transportar deste novo aeroporto para o seu destino? Eu penso que há também aí outros valores, outros custos a mais que o aeroporto ainda vai dar. Eu penso que deveríamos fazer coisas bem prontas e não necessariamente coisas às pressas ou a correr para mostrar ao povo que está a trabalhar. O Presidente da República não deve mostrar ao povo que está a trabalhar. Ele faz e o povo próprio amanhã vai para a rua e sente, olha, aqui na frente do meu portão havia um buraco, de repente o buraco desapareceu. Aqui na minha casa, na Terra Nova, há 20 anos ou 30 anos que não corria água,
de repente a água está a jorrar. O governo não precisa de fazer publicidade de que construiu, de que reparou o buraco, de que agora o Barçal vai ter água. Não precisa. Um governo o próprio cidadão é que deve ser o testemunha e o próprio transmissor da mensagem boca a boca daquilo que o governo está a fazer. Porque quando assim acontece, quer dizer que ele está a forçar o cidadão a ver, a incutir ao cidadão que ele está a trabalhar. E quando você está a incutir ao cidadão, isso quer dizer que, por vezes, você não está a fazer nada e quer que ele pense, quer criar um estado de opinião que está a trabalhar muito. Inaugurar um aeroporto não é sinônimo de que está a trabalhar muito, até que o presidente já encontrou este aeroporto e ele já estava praticamente a 60% em termos de trabalhos já feitos, né? O presidente, antes de sair, já havia deixado até verbas para compras de material para os acabamentos. Agora, ele, o presidente João Lourenço, apressou-se, fez um trabalho... Deu uma certa rapidez para que os trabalhos fossem concluídos, de facto. Isso tem que se reconhecer. Mas agora, o que se deve aconselhar é procurarem diminuir um pouco a propaganda. Avançamos, até porque o tempo não está ao nosso favor. Vamos para o último tema. O Executivo anunciou a construção de mais centralidades por todo o país. Entretanto, recentemente, o Presidente da República assegurou que não seriam construídas mais centralidades e disse que ao Estado cabe a criação de políticas para tornar mais baratos os materiais de construção, que devem ser produzidos localmente e que cabe a outros atores na construção das centralidades. O que é que terá mudado em um mês? Eu penso que isso é que tem que ser. Não tem que ser o Estado a construir as centralidades. O Estado apenas aprova leis, cria as condições, cede os terrenos aos empresários e os empresários depois vão construir de acordo com aquilo que a população quer. Quando o Estado vem construir as centralidades, quer dizer que o Estado está-se a comportar como empresário. E o Estado não é empresário. O governo não é empresário. A vocação do governo é governar, criar condições. O presidente, em tempos, disse que eles iriam parar de construir centralidades. É bom, ele pode parar de construir ou de erguer e passa aquilo agora para os privados. Ele tem que desafiar os privados a terem esta responsabilidade e tarefa. Isso é uma coisa boa. Agora, em maio passado, o presidente já havia anunciado, penso que a construção de mais 3 centralidades, creio que em Cabinda, Cunene, Kwanza Sul ou Kwanza Norte, e ele, no Estado da Nação, creio que quando disse que iriam parar de construir as centralidades, mas ele deixou claro que as centralidades ou os programas que estavam ainda em curso iriam dar continuidade. Eu penso que provavelmente seja isso que eles queiram dizer, que todas as centralidades que ainda estavam ou que foram aprovadas antes do presidente ter feito aqueles pronunciamentos, elas vão avançar. Ele disse que iam avançar as que já estavam em construção e as que já estavam em carteira. Mas agora o que se diz é que vão construir mais centralidades por todo o país para as pessoas vulneráveis, as pessoas que vivem em... Está-se a comentar que é dentro do quadro do fundo, do fundo de fomento habitacional, ou qualquer... É provável que o presidente fez um pronunciamento... de desenvolvimento 2023-2027. Pois, o governo, quem está no poder, recebe 2 análises, né? É aquela política e a técnica. É bem provável que o presidente tinha uma visão política de construir mais centralidade, ou melhor, deixar de fazer mais centralidades e passar aquilo agora para o privado. Agora, é provável que o partido ou outros grupos de assessores tenham entendido que deve haver algumas localidades que precisam de ainda alguma intervenção governamental ou que precisam também ou que merecem também ter algumas centralidades, e aí eles fizeram um recuo de avançar ainda com a construção de mais
algumas centralidades. E também já dissemos aqui que basta ver qual é a situação política do país e do próprio Mas, presidente. José Gama, desculpa interromper. Então, o Presidente da República, quando vai anunciar uma coisa dessas, como que o Estado vai deixar de construir centralidades, não conversa com os seus assessores, porque isto foi há menos de um mês e agora temos aqui uma novidade de que, de facto, vai-se continuar a construir centralidades. Não há aqui um concerto entre as partes antes do Presidente anunciar certas coisas. O Presidente já nos habituou com esse tipo de dizer e desdizer. Ele uma vez também disse que não tinha necessidade nenhuma de fazer mudança ou alteração na Constituição e 3 meses depois fez uma alteração parcelar dela. Portanto, é normal que o Presidente, para nós já é normal essas contradições do Presidente João Lourenço. Mas, como dizia, é bem provável que ele fez um pronunciamento político, ou melhor, fez um pronunciamento com base no que algum grupo de assessores lhe terá transmitido, que não era mais vocação do Estado ou do governo construir centralidades. Pode ser que veio depois um outro grupo, ele aperfeiçoou, amadureceu a sua ideia, e tendo em conta isso que estava a dizer, temos que ver qual é o contexto atual do presidente João Lourenço. Ele está num quadro de impopularidade, e para reverter essa situação, de voltar a ganhar confiança do povo, ele precisa de fazer coisas para mostrar que está a trabalhar em prol das pessoas. O presidente até pouco tempo esteve a ser ameaçado com impeachment. Falamos aqui do caso da inauguração precipitada e às pressas do aeroporto. Foi para quê? Para agradar, para mostrar que está a fazer trabalho. Outra coisa que ele precisa de fazer agora é também, se calhar, prometer mais centralidades às pessoas, e isso faz com que depois as pessoas olham para ele e digam: não, queremos que esse presidente ainda fique aqui, porque aqui no meu bairro ou na minha senzala ainda estão a construir ou vão construir centralidade. Quando ele vai dizer que vai construir mais centralidades, ele está a mexer com a sensibilidade, com a esperança das pessoas. Isso é uma promessa que está a ser feita. Mexe com o eleitorado, mexe com as pessoas vão se rever ainda mais nele. Isso ajuda a melhorar a sua imagem. Então, nós estamos aqui a presenciar o presidente João Lourenço a trabalhar na sua imagem. Agora, por que está a trabalhar na sua imagem? Se já vai sair, se a Constituição determina que vai sair já em 2027. Isso também dá-nos uma outra leitura, ou leituras que o presidente tem, provavelmente, uma agenda para depois de 2027, que é necessariamente de não sair do poder ou se manter no poder por via de um outro, mas tudo aponta que há uma outra agenda quando ele começa a fazer essas retificações, novamente essas pressas, e a trabalhar também na sua imagem.